Você não vai viver o novo enquanto você estiver preso no passado. Muitas das vezes nós nos sentimos apegados por coisas que vivemos, por amizades, por ciclo de amizades em que nós permanecemos durante tanto tempo, que quando é a fase de deixar ir e ir para uma nova fase, às vezes nos sentimos prendidos nessa fase em que estávamos, às vezes nos sentimos tão apegado nessas coisas que nós vivemos durante tanto tempo que fica tão difícil nós largarmos para abraçarmos o novo. Entenda que o mundo é por ciclos, assim como a natureza existem ciclos, assim como a plantação existem ciclos até dar o seu fruto, assim é na nossa vida. Nós precisamos entender que há coisas que são por fases, há amizades que são para uma fase específica, e quando essa fase passa, nós precisamos compreender que passamos essa fase e pulamos para uma nova fase. Porque se nós nos apaixonamos e nos apegamos por algumas fases, acabamos por não viver coisas melhores, coisas magníficas e coisas que nos esperam e que nós não conseguimos enxergar ou não conseguimos chegar nesses patamares porque ainda nos sentimos presos no passado ou por vivências passadas. Nem sempre isso são por coisas más que estávamos a viver. Às vezes são fases boas das nossas vidas que nós estávamos a viver, mas que chega um momento e que já não fará sentido e que nós precisamos largar, ainda que pareça ser tão confortável ou que pareça ser tão bonito, porque a capacidade de nós largarmos ou a decisão de nós largarmos aquele nível ou sairmos daquele nível, é que vai nos fazer nós viver coisas novas. Assim como o Eclesiastes diz, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, assim é a nossa vida. Existe tempo de nascer, existe tempo de crescer, existe tempo de morrer. Tanto como existe tempo de plantar, existe tempo de cuidar, e existe tempo de colher. Então, nós precisamos entender que cada fase na nossa vida, à medida em que nós vamos crescendo, à medida em que nós vamos evoluindo, algumas coisas, por mais que pareçam ser boas e que nos deem tanto conforto, nós vamos precisar deixar porque precisamos viver coisas novas. E se nós não largarmos o velho, nós nos perderemos no antigo, e isso posteriormente nos fará nós não viver muitas coisas que ainda nos esperam. O mundo é bom quando nós conseguimos compreender cada fase. Às vezes estamos em amizades, às vezes estamos em alguns ciclos que já não nos faz bem. Às vezes nos dê um conforto, mas aquilo já não ajuda ou já não nos leva para nenhum sítio. Muitas das vezes, as amizades em que nos encontramos, os ciclos que nos encontramos, nos prejudicam mais do que nos ajudam. Mas como nós já estamos muito tempo presos nessas amizades ou nesses ciclos ou nessas coisas, independentemente do que for, é natural que nós nos sentimos confortáveis. Às vezes algo que nos faz mal, mas só de nós nos sentimos confortáveis e não conseguimos enxergar o que está lá mais para frente, por nunca termos vivido. Às vezes pensamos, de preferência ficar aqui do que viver ou tentar viver algo que nunca vivemos. Mas eu te digo, o novo parece ser, ou na maioria das vezes é tão difícil se apegar ao novo ou abraçar o novo. Mas é no novo onde nós conseguimos encontrar uma nova forma de viver. É no novo, muitas das vezes, que está o crescimento ou os skills, as habilidades que nós precisamos ter para posteriormente nós conseguirmos viver coisas mais satisfatórias. Precisamos largar
o que nos faz bem e abraçar o desconforto para que posteriormente vivemos coisas que vão nos agradecer cada vez mais. Preste atenção na tua vida e entenda que há ciclos que precisam ser largados. Imagina, o outono precisa ir para que o inverno venha. O inverno precisa ir para que a primavera venha. E a primavera posteriormente precisa ir para que o verão chegue. Esses são os ciclos natural do mundo. Então, assim é na nossa vida. Muitas das vezes nós nos sentimos desconfortáveis, mas o desconforto é natural. O desconforto é uma mensagem de que nós estamos a mudar de fase. Não queira voltar para onde Deus já te tirou. Deus já fez o esforço de te tirar em certos meios, em certas estações. Então, não resista ou não faça resistência para voltar aonde Deus já fez um sacrifício para te tirar. Muitas das vezes queremos voltar porque nos sentimos desconfortáveis com o que estamos a começar a viver, porque no princípio as coisas não são tão maravilhosas, não são tão bonitas. Não, mas não queira voltar aonde Deus já te tirou. Se Deus te tirou de um sítio, é porque Ele sabe que você já viveu o que tinha que viver nessa fase, nesse ciclo. Se Ele te tirou daí e está te levar para uma nova estação, é porque é necessário você viver essa nova estação que Ele está a te levar. O mesmo Deus que te deixou ficar por um tempo num sítio é o mesmo Deus que está a te tirar. Então, confie no processo do Senhor, confie que Ele tem o melhor para ti e confie que essa nova fase que você está a viver serve para te preencher de alguns novos skills que posteriormente lá para frente farão mais sentido. Às vezes pode não estar a fazer sentido hoje, mas saiba que se Deus te propôs ou te submeteu a viver certas coisas, é porque Ele sabe que isso ou essas coisas que Ele está te pôr a viver em algum momento, em alguma fase da tua vida, essas coisas serão necessárias. Então, abrace o novo. Abrace o que Deus tem proposto para ti. Abrace essas novas fases. Abrace essas oportunidades. Veja os sítios que Deus tem te levado como uma oportunidade, porque afinal Ele sabe porque tem te tirado dos sítios. Não queira, mas não queira mesmo voltar de onde Deus já te tirou de forma inteira. Não queira voltar. Deus é sábio e sabe porque fez isso, ou está a te levar, ou te trouxe aonde Ele te trouxe nesse momento. A mudança vai acontecer quando você decidir soltar coisas que te prendem. Às vezes são relacionamentos, às vezes são mágoas ou sentimentos negativos, coisas que fizeram contigo. Às vezes é necessário que você solte, às vezes é necessário que você solte lugares que te trazem memórias. Podem ser boas ou ruins. Às vezes é bom você soltar, às vezes é bom soltar algumas amizades, lugares. Saiba que a verdadeira mudança virá quando você se comprometer em deixar essas coisas irem e você se comprometer com o novo, abraçar o novo e entender que cada vez que você vai progredindo ou mudando de estações, isso tem a ver com o crescimento ou com o nível que você vai construindo ao longo do tempo. Você precisa confiar e precisa ter fé que o novo é o melhor a se viver. E mais do que fé, a fé vem acompanhada com ações. Não adianta apenas você ter fé em algo se não tiver ações. Deus não ajuda apenas quem tem o desejo de viver algo novo, mas Ele ajuda e impulsiona quem não apenas vê ou deseja viver algo novo, mas que se posiciona e se direciona para o novo. Ou seja, a fé tem que estar acompanhada de ações. Então, confie no Senhor e confie que Ele tem
o melhor e tudo que você está a viver hoje fará sentido quando você está comprometido com o Senhor e deixar Ele guiar a tua vida e entender que as coisas que Ele te colocou a viver hoje vai fazer sentido. Então, é hoje a mensagem que eu tinha para você. Às vezes pode estar te sentir desanimado, mas confia. O Senhor sabe por que tem te tirado do sítio onde tem te tirado. Agradeça e confia que o melhor certamente virá. Obrigado, tamo junto. Deixa o teu like aí, escreva o que você achou dessa mensagem, dê força, se inscreva aqui e é isso. Daqui quem vos fala é o Fortunato Luanda e tamo junto.